Aula 2. A filosofia nascente, os pré-socráticos e o período cosmológico. Devido à admiração, os homens começaram a filosofar e ainda agora filosofam. De início começaram a admirar as coisas que mais facilmente suscitavam dúvida. Depois, continuaram pouco a pouco a duvidar até das coisas maiores. Por exemplo, das modificações da Lua e do que se refere ao Sol, às estrelas e à geração do universo. Aquele que duvida e admira sabe que ignora. Por isso, o filósofo e também amante do mito, pois o mito consiste em coisas admiráveis. Aristóteles. Metafísica, 1, 2, 982b12ss. Em um determinado momento, inseridos em um contexto histórico, alguns pensadores gregos demonstravam inquietação diante das explicações fantasiosas da narrativa mítica, a cosmogonia, que já não seriam mais suficientes para a compreensão da realidade. Imbuído por um espírito questionador, esses primeiros filósofos buscavam encontrar os princípios eternos. Não se tratava apenas de explicar os fenômenos da natureza, mas buscar entender sua causa primeira, a origem de tudo o que há no universo. Cosmogonia. Gonia origina-se do verbo grego genal, a engendrar, gerar, fazer nascer e crescer. A cosmogonia é a narrativa sobre o nascimento e a organização do mundo, a cosmos, a partir de forças geradoras, a pai e mãe, divinas. Na antiguidade, a filosofia nascente era uma cosmologia. Indagava-se qual era o princípio eterno que originava tudo o que existe. Esse princípio era considerado como a causa da existência de todas as coisas, fazendo-as existir como são. Esse princípio fundante da existência das coisas era chamado de ser. O estudo sobre o ser subjacente a todos os seres, bem como a constituição essencial desses seres e suas relações entre si e com o princípio fundante, é o que se chama de ontologia, que esteve presente de forma significativa nas primeiras reflexões filosóficas. Os filósofos antigos afirmavam que o fato de a realidade poder ser conhecida significava que ela seria racional. A possibilidade de conhecê-la significava que somos seres racionais. Nossa razão é, portanto, parte da racionalidade do mundo. Cosmologia. Palavra formada por cosmos, a cosmos, que significa a ordem do mundo. E logia, que vem de logos, pensamento racional, discurso racional, conhecimento. Os filósofos, a começar por Tales de Mileto, passaram a pensar, questionar a realidade que os cercava. Passaram a perguntar por que o sol aparece no nascente e se põe no poente. Por que acontece o trovão? Será que os acontecimentos da natureza são obra dos deuses ou é possível encontrar uma explicação racional, natural para tudo o que acontece? Esse período do pensamento grego toma a denominação substancial de período naturalista, porque a nascente especulação dos filósofos é voltada para o mundo exterior, julgando-se encontrar aí também o princípio unitário de todas as coisas, e toma, igualmente, a denominação cronológica de período pré-socrático, porque precede Sócrates e os sofistas, que marcam uma mudança e um desenvolvimento e, por conseguinte, o começo de um novo período na história do pensamento grego. Esse primeiro período tem início no alvorecer do século VI a.C. e termina 2 séculos depois, mais ou menos, nos fins do século V. Pode-se dizer que a filosofia grega, em seu início, esteve preocupada com a origem das coisas, em especial da natureza. Daí os primeiros pensadores serem também denominados de filósofos da Fis. Vejamos a seguir alguns exemplos de filósofos que denominamos como pré-socráticos, a partir de suas respectivas escolas. Escola jônica. A seguir veremos o princípio, o arqué para cada um dos filósofos pré-socráticos. 1. Filósofos monistas. Tudo é também conhecidos como monistas. Esses primeiros filósofos pré-socráticos identificavam apenas um elemento na constituição de todas as coisas. Tales de Mileto, a 623, 546 a.C., considerado pela tradição do pensamento ocidental como o primeiro filósofo da história. Tales nasceu em Mileto, antiga colônia grega localizada na Ásia Menor, atual território da Turquia. Seu pensamento consistia-se em afirmar que o arqué, origem de todas as coisas, era a água, e sua qualidade era a umidade. Para Tales, a água estaria presente em todas as coisas e na constituição de todos os seres. Dessa forma, todas as coisas seriam formas ou variações do estado da água. É bem provável que as ideias de Tales tenham sido influenciadas pela própria natureza. Ao indicar a água como princípio de tudo, o filósofo tenha percebido a relação entre a água e a fertilidade do solo,
O estado suculento das frutas ou seres sem vida ficarem ressecados. Buscar explicações sobre a natureza a partir da própria natureza foi uma das características dos primeiros pensadores gregos. Foi atribuído a Tales a previsão de um eclipse solar que teria acontecido no ano 585 a.C., além de ter desenvolvido estudos e cálculos matemáticos. Qual é a matéria-prima básica do cosmos? Ela deve ser algo a partir do qual tudo possa ser formado. Essencial à vida. Tudo é composto por água. Anaximandro, a 610-547 a.C., procurava provar que o princípio de tudo resumia-se numa construção espiritual, invisível. Anaximandro acreditava que esse princípio de tudo, ou arque das coisas, era o ápeiron, isto é, uma matéria infinita da qual todas as outras se cindem. Esse apeiron é algo insurgido, não surgiu nunca, embora exista, e imortal. Percebe-se uma diferença na concepção de natureza formulada por Anaximandro em relação aos outros pensadores de Mileto. Ele não associava a fis a nenhum elemento exclusivo, já que o ápeiron seria indeterminado, infinito e indefinido. Anaxímenes, a 588-524 a.C., embora tenha sido discípulo de Anaximandro, Anaxímenes formulou sua própria concepção sobre a fis. Para ele, o início de tudo se encontrava no ar que, após ter passado por algumas transformações físicas, teria dado origem à criação. Anaxímenes de Mileto declarou que o ar é o princípio das coisas que existem, pois é dele que provém todas as coisas e é nele que de novo se dissolvem. Tal como nossa alma, o que é ar, nos mantém unidos e nos governa. Assim também o vento e o ar cercam o mundo inteiro. Kirk, G. S. Raven, J. I. Sofield. M. Os filósofos pré-socráticos. 4. Edição. Lisboa, em Fundação Calouste Gulbenkian, 1994. p. 161. Além de formular uma explicação que atribuía um princípio originário de todas as coisas, o ar, Anaxímenes inovou em investigar o modo como as coisas se estruturam, utilizando os conceitos de condensação ou rarefação. Heráclito, a 535-475 a.C. De acordo com Heráclito, nossa percepção do mundo revela que a natureza está em constante transformação. O filósofo de Éfeso afirmou que não podemos nos banhar duas vezes no mesmo rio, porque as águas nunca são as mesmas, e nós nunca somos os mesmos. Portanto, a natureza se manifesta como um fluxo contínuo. Tudo está sempre mudando. A realidade, assim, seria a harmonia dos opostos que continuamente se transformam uns nos outros. No entanto, se tudo está em constante transformação, como podemos entender que nossa percepção nos apresente as coisas como se fossem estáticas? Para Heráclito, esta é a distinção entre o conhecimento obtido pelos sentidos e o conhecimento adquirido pela razão. Enquanto os sentidos mostram uma metamorfose constante na natureza, o pensamento atribui uma certa ordem a ela, permitindo-nos compreendê-la. Nessa perspectiva, a ideia do devir, proposta por Heráclito para explicar as mudanças, incorpora a noção de movimento na descrição da realidade. Quanto ao elemento primordial da natureza, Heráclito acreditava que seria o fogo, que com suas chamas vivas e eternas governava o movimento constante dos seres. Para Heráclito, este mundo, que é o mesmo para todos, nenhum dos deuses ou dos homens o fez, mas foi sempre, é e será um fogo eternamente vivo, que se acender com medida e se apaga com medida. Sousa, pré-socráticos, pxiv. Os pitagóricos, o número é a harmonia. Pitágoras, a 570-490 a.C. Pouco se sabe sobre Pitágoras e sua produção filosófica. No entanto, é reconhecida a existência da escola pitagórica, que desenvolveu estudos filosófico-religiosos, diferentemente da tradição religiosa dos gregos, que ofereciam culto aos seus deuses. Os pitagóricos praticavam um culto voltado para a interioridade, acreditando na imortalidade da alma e a superioridade da alma em relação ao corpo, doutrina que, posteriormente, vai influenciar o pensamento de Platão. Influenciado pela matemática, Pitágoras considerava o número o princípio de tudo, levando em consideração os números como harmonia e proporção. Em outras palavras, o número representa uma estrutura racional. Defendia uma relação entre teorias matemáticas e a metempsicose, ou seja, a transformação da alma. Pitágoras é considerado um dos mais importantes matemáticos da história. Os eleatas, o princípio é o ser,
Xenófanes, a 570-475 a.C. O principal pensamento de Xenófanes foi a ideia de um, partindo de uma concepção religiosa de que Deus é um, e esse ser é perfeito, imutável e que sempre existiu, pensamento que vai posteriormente influenciar Parmênides. Estabeleceu diferenças entre uma opinião e o conhecimento verdadeiro, crítico da religiosidade tradicional, fundamentada na tradição dos Aedos, poetas que narravam os mitos. Xenófanes criticava também as convenções, o que lhe deu a característica de cético. Defendeu que a terra e a água, em suas várias combinações, constituíam a base de todas as coisas. Parmênides, a 510-470 AC. Para Parmênides, ao contrário do pensamento de Heráclito, só podemos pensar sobre aquilo que permanece sempre idêntico a si mesmo. Conhecer, portanto, corresponde a alcançar o idêntico, o imutável. Segundo Parmênides, embora nossos sentidos de fato nos mostrem uma realidade em constante mudança, nós podemos, pelo pensamento, aprender um ser em sua identidade profunda e permanente, que afinal é aquilo que realmente identifica um ser. Assim, pensar e perceber são coisas distintas, percebemos mudanças impensáveis e devemos pensar identidades imutáveis. Para Parmênides, a verdade se confunde com o pensamento, sendo o ser aquilo que pode ser pensado, ou seja, o pensamento se identifica com o ser. A concepção de ser proposta por Parmênides é a de um ser uno, imutável e, portanto, imóvel. Assim, tudo que é e que pode ser pensado é imóvel e eterno. Com efeito, o movimento seria apenas ilusório, pois seria contrário à essência do ser. Na perspectiva de Heráclito, tudo flui. Em outras palavras, tudo que existe está em constante mudança, transformação, admitindo oposições internas. O ser é e não é. Já para Parmênides, o ser é uno, homogêneo e imóvel, o arqué, a origem de tudo. Parmênides admite que o ser humano percebe a realidade como uma multiplicidade, mas essa experiência se deve ao conhecimento captado pelos sentidos, o que não é seguro, pois se baseia nas aparências e não na essência. Além dessa aparente multiplicidade estaria a unidade do ser, que só seria alcançada pela razão, pelo pensamento, única via segura de levar ao conhecimento verdadeiro. O pensamento de Parmênides vai influenciar de forma decisiva a filosofia de Platão pautada no mundo das ideias. Parmênides e Heráclito representam correntes de pensamento rivais na filosofia grega e o conflito entre essas correntes marcou profundamente a obra de Platão, que procurará superá-lo, de certa forma, conciliando as duas posições. O pensamento de Parmênides baseia-se em uma concepção de unidade do real para além do movimento por ele considerado apenas uma característica aparente das coisas. Parmênides é visto como filósofo do ser, da realidade única, subjacente à pluralidade dos fenômenos e precursor da metafísica. Heráclito parte do movimento como a questão mais básica em nosso entendimento do real, vendo no conflito entre os opostos a causa do movimento. Sua visão de realidade é profundamente dinâmica. Marcondes, Danilo. Textos básicos de filosofia. Rio de Janeiro, Enzar, 2000. Heráclito e Parmênides apresentam visões opostas sobre uma mesma questão, o que é o ser? Enquanto o primeiro defende a volatilidade, o segundo afirma a imutabilidade. Tal questionamento ontológico é a base das discussões pré-socráticas, ainda que as respostas para essa pergunta sejam diversas. Os pluralistas, na múltiplos princípios. Anaxágoras, a 499-428 a.C., acreditava que o nous, um espírito, seria o responsável por dar início ao movimento de ordem e funcionamento do universo. Esse espírito, que não seria imaterial, teria conhecimento completo do mundo, podendo exercer um domínio e controle total sobre tudo. Antes do nous, reinava o caos original. Outra ideia de Anaxágoras era na existência de uma quantidade limitada de partículas, denominadas por ele de sementes, que constituiriam todas as coisas. Empédocles, a 483-430 AC. Empédocles atribuía aos quatro elementos, a terra, o ar, a água e o fogo, a origem de todas as coisas. Essas substâncias sempre teriam existido e seriam imutáveis e fixas. O fragmento a seguir revela como Empédocles compreendia a formação e o movimento das coisas que configuram a natureza. Dupla é a formação das coisas mortais e dupla a sua destruição, pois, uma é gerada e destruída pela junção de todas as coisas. A outra é criada e desaparece, quando uma vez mais as coisas se separam.
E estas coisas nunca param de mudar continuamente, ora convergindo num todo graças ao amor, ora separando-se de novo por ação do ódio da discórdia. Assim, tal como elas aprenderam a tornar-se numa só a partir de muitas. E de novo, quando uma se separa, geram muitas, assim elas nascem e a sua vida não é estável. Mas, na medida em que jamais cessam o seu contínuo intercâmbio, assim existem sempre imutáveis no ciclo. Empédocles. Fragmentos 348. Kirk. G. S. Raven. J. I. Sofield. M. Os filósofos pré-socráticos. 4. Edição Lisboa, em Fundação Calouste Gulbenkian, 1994. p. 301. Demócrito de Abdera, A 460, 370 AC. Demócrito desenvolveu uma teoria sobre o ser chamada de atomismo ou materialismo. De acordo com essa teoria, todos os seres são formados por minúsculas e indivisíveis partículas denominadas átomos. Os seres, consequentemente, surgem por composição de átomos, transformam-se por novos arranjos de átomos e morrem pela separação deles. Como os átomos apresentam diferentes formas e consistências, eles geram em nossos sentidos diferentes percepções em cheiros, gostos, sentimentos de prazer e dor, quente e frio, etc. Demócrito concorda com Heráclito e Parmênides ao afirmar que existe uma diferença entre o que conhecemos pela percepção e o que conhecemos pelo pensamento, uma vez que somente este pode conhecer os átomos, que por sua vez são invisíveis à nossa percepção sensorial. No entanto, ao contrário dos outros dois filósofos, Demócrito não considerava o conhecimento por percepção como um conhecimento ilusório. Segundo ele, o conhecimento sensorial é tão verdadeiro quanto aquilo que o pensamento puro alcança, embora de uma verdade diferente menos profunda ou menos relevante que aquela alcançada pelo puro pensamento. Ainda sobre as reflexões de mudança e permanência, Demócrito defendia a ideia de que não se poderia compreender as mudanças e transformações da natureza sem que existisse algo que fosse imutável e permanente na matéria em transformação, os átomos. Podemos, enfim, notar que praticamente desde o início da reflexão filosófica, concebe-se que de fato há uma diferença entre perceber e pensar, daí o surgimento de questões que acompanharão as discussões filosóficas: o que vem primeiro, o pensamento ou a percepção? Pensamos para depois perceber ou percebemos? A partir daí, pensamos? O pensamento continua, confirma, nega ou corrige a percepção. O modo como percebemos os seres é o modo como eles realmente são? Nessa tentativa inicial de buscar um novo método lógico e ordenado para explicar a natureza, os filósofos pré-socráticos possibilitaram o desenvolvimento dos alicerces do que denominamos hoje ciências da natureza, como a física, a química, a astronomia e a biologia, que teriam suas bases estruturais fomentadas por novas pesquisas e descobertas posteriores, tornando-se áreas científicas cada vez mais complexas.